Quando foi eleita por primeiro mandato como deputada federal, em 2014, a advogada Renata Abreu tinha pouco mais de 30 anos e comandava um partido pequeno, sem expressão no Congresso. Criada em família de políticos, ela tinha herdado o nanico PTN do pai e do tio. Com ela, o PTN virou Podemos. Hoje, a legenda tem a terceira maior bancada do Senado, tem um candidato competitivo para a presidência da República, o Sérgio Moro, e vai contar com uma fatia de mais ou menos 200 milhões de reais do fundo eleitoral para gastar na campanha de 2022. Em busca de um candidato para chamar de seu, ela conversou com Eduardo Leite, com Luciano Huck, antes de fechar com o ex-juiz da Lava Jato. Agora, rodando o Brasil com Moro, Renata entrou para o time dos grandes caciques políticos brasileiros, e isso aos 39 anos. Nesse episódio, ela conta por que decidiu assumir o Partido da Família e faz uma aposta arriscada para a terceira via. Eu acho que se algum dos candidatos não contribuir para que tenha uma união e que essa melhor via possa, de fato, ir para o segundo turno e possa representar esses brasileiros que hoje representam mais de 40%, que não querem nem um extremo e nem outro, vai ter uma pressão popular para que essa união aconteça. Vem com a gente! Eu sou a Malu Gaspar e esse é um dos últimos episódios da primeira temporada do Malu Tá On, que termina no dia 17 de dezembro. E vamos aproveitando essa reta final para curtir bastante, que depois só em 2022 e já cheio de novidades para o ano eleitoral. Eu tô aqui com a Renata Abreu. Renata Abreu, tudo bem? Você tá on? Super on, Malu! Muito feliz de estar aqui com você. Que bom, nunca desligando, né? Já vi que você é do meu time, não desliga nunca. E é por isso mesmo que eu quis entrevistar você aqui no Malu Tá On, porque aqui a gente conversa com gente que está fazendo diferença no debate público, que está influenciando os movimentos políticos. E hoje poucas mulheres estão tão enfronhadas no jogo presidencial quanto você. E eu queria começar falando disso, porque hoje você, presidente do Podemos, está aí trabalhando pela candidatura do Sérgio Moro, mas ele não foi o único que você convidou para fazer uma chapa no Podemos, né? Antes você tentou Eduardo Leite, me disseram que você também conversou com Luciano Huck, e são nomes, assim, são aí no espectro da terceira via, mas são nomes bem diferentes. Então eu queria saber como é que você fez esse cálculo político, qual que era a sua meta, se era só ter um candidato a presidente competitivo, qual que era o seu plano para 2022, assim, o que você acertou aí? Então, Malu, eu, como muitos brasileiros, sonhava em construir uma melhor via para o Brasil. Uma via mais equilibrada, uma via que não gerasse retrocesso no combate à corrupção, que não pregasse o ódio, mas que fosse capaz de unir o Brasil, de dar mais estabilidade. E eu, como dirigente partidária, de buscar um caminho. E não no pragmatismo, de trazer alguém que simplesmente tenha voto para dar bancada. Eu não acredito nisso. Nós temos que buscar alguém que a gente acredite. Acho que isso também é muito da mulher. Na última eleição lançamos o Álvaro Dias, que inclusive teve propostas para ser vice, até para vir outros candidatos que tinham naquele momento uma condição até eleitoral maior do que ele, mas nós precisávamos oferecer para a população alguém que nós acreditássemos, que fosse capaz de dar equilíbrio institucional para o Brasil. Então lançamos Álvaro Dias e fomos até o final. E nessa melhor via que eu digo, era importante buscar um caminho, buscar alguém que pudesse enfrentar isso, colocar o seu nome à disposição da nação. E fomos conversando com o Sérgio Moro, que é um homem que sem dúvida vai evitar o retrocesso no combate à corrupção. Conversei muito com o Eduardo Leite, que é um homem que eu admiro, um excelente governador. O Luciano resgatava os movimentos, então era necessário que essas pessoas que estão mobilizadas no meio da política, que elas pudessem se unir de alguma forma. Então todos os candidatos que estavam se colocando naquele momento, nós fomos dialogar, nós fomos conversar para buscar uma composição. Então você tentou ali 3 opções e ficou com a que deu certo, é isso? Nós tínhamos Álvaro Dias, na verdade nós tínhamos Álvaro Dias, e a nossa primeira opção sempre foi Sérgio Moro, que fique claro. Mas a gente também sabia que ele tinha ido para a iniciativa privada, numa condição, ele é uma pessoa que não enriqueceu na vida pública, então ele depende do trabalho dele, e ele estava muito bem, mas se sentindo convocado também a cumprir essa missão.
A gente sabia que a luta e o desafio dele aceitar esse convite não era fácil. E esse salário de 15 mil também não é um salário assim que resolve a vida de alguém, né? Como é que vai ser isso? Não, justamente por isso. No caso dele. Ele está vindo por um princípio, por algo que ele acredita, né? Então, um salário basicamente é para manter um custo mínimo de vida para ele, até porque ele tem palestras, ele tem outras situações, o livro dele que foi lançado agora, que é uma fonte de renda, ele tem outras fontes de renda de um trabalho que ele já faz de consultoria, de palestras, e agora com o livro que ele lançou, né? Mas é necessário sim dar uma remuneração para que ele possa se dedicar mais tempo ao projeto político. Hoje ele está em alta nas pesquisas, é o terceiro mais bem colocado, tem sido procurado aí por todo mundo para saber o que ele pensa, como é que ele vai agir, e isso tem colocado para ele algumas questões que ele tem que resolver para poder crescer e angariar mais apoios, né? A primeira delas, eu acho que é mais geral, é como unir essa terceira via, ou a melhor via, como você diz, em torno do nome dele, porque o Dória, já escolhido agora na prévia do PSDB, disse que não foi escolhido para ser candidato a vice, e sim para ser candidato a presidente. O Ciro Gomes, que poderia ser uma alternativa, também nunca admitiu abrir mão da sua candidatura em favor de ninguém. Essas duas situações a gente já sabe que não vão mudar. Então, na real, quais são as chances de unir todo mundo em torno de uma terceira via? Na verdade, a própria candidatura do Ciro, eu entendo ela como importante, porque ela pega um outro viés ideológico que ajuda a dividir o outro espectro. E no nosso campo... Diz a esquerda, ele divide a esquerda. Ele divide a esquerda. No campo de centro e centro-direita, que é o que nós estamos atuando, eu entendo que tem que haver uma convergência, e é o que todos nós estamos trabalhando, né? E é natural que é necessário um desprendimento. A população vai cobrar isso. Eu acho que se algum dos candidatos não contribuir para que tenha uma união e que essa melhor via possa, de fato, ir para o segundo turno e possa representar esses brasileiros que hoje representam mais de 40%, que não querem nem um extremo e nem outro, vai ter uma pressão popular para que essa união aconteça. Hoje, sem dúvida, as pesquisas mostram o Sérgio é que tem o maior capital político e eleitoral para representar essa gama de brasileiros que não quer nenhum nem outro. Então, acho que vai ser um processo natural e eu espero que os candidatos tenham um desprendimento de contribuir para esse momento de união do país. Bom, você já tem vários anos de Congresso aí, você sabe que desprendimento não é bem a característica mais comum entre os políticos, né? A gente aprende com os erros, Malu, a gente aprende. Na última eleição, olha o que aconteceu. Então, assim... Quero ver. Não. E se for o inverso, se o Moro cair, ou o Dória subir, ou coisa do gênero, você acha que ele está disponível? Porque me disseram que outro dia na Credit Suisse perguntaram isso para ele, ele disse que mira alto. Mas não tenha dúvida, ele não largaria o trabalho dele no setor privado, ele não estaria rodando o Brasil se o projeto não fosse ele encabeçando o protagonismo da chapa, isso é natural. Agora, ele tem um senso de responsabilidade. Então, se tivesse algum outro candidato que crescesse na terceira via, que pontuasse muito melhor do que ele por alguma razão despencasse, ele não teria problema em contribuir para um projeto de Brasil, porque não é o projeto do Podemos, não é o projeto de Sérgio Moro, é um projeto de Brasil. E todos nós temos que ter esse desprendimento. Agora, sinceramente, eu não vejo uma possibilidade disso acontecer. E aí os outros têm que ter esse desprendimento, como ele também tem. Aí vem essa questão da composição do governo, né? A gente tem visto, eu soube que nos eventos aí do mercado financeiro, o Moro falou em governabilidade, e a gente tem aí uma questão prática para ser decidida em breve, que é a questão da vice, né? Do vice ou da vice. E eu queria saber como você imagina que vai ser feito isso. Claro, a resposta de livro-texto em torno de projeto e tal, mas existem perfis, você com certeza tá olhando, eu já vi você falar em pesquisas internas, você que é uma criatura política, muito mais do que o Sérgio Moro, imagina qual seria uma composição ideal para essa chapa em 2022? É uma mulher, é um nordestino, é o quê? É muito cedo para você pensar em vice. É natural que nós tenhamos que fazer aliança para conseguir chegar lá. Então, eu entendo que isso é fruto de alianças.
Agora, as alianças também que se formam, elas têm um projeto que tem que seguir o projeto de país, mas que quer conseguir chegar lá. Então, é necessário uma inteligência conjunta. É como diz o Lula, né? Ele vai fazer um vice para ganhar a eleição. E vocês? Mas é a lógica. Então, você tem que ter um vice, primeiro, que você confie. Isso é uma coisa que Sérgio Moro não abre mão. Ele sempre, até numa conversa reservada, eu perguntei isso, né, Malu? Falei, quem é seu vice ideal? Queria ouvir isso dele, né? Aqui falando para você em primeira mão. E ele olhou para mim e falou assim, Renata, ninguém é eterno. Ele respondeu exatamente assim, ninguém é eterno. A gente precisa de um vice que, se acontecer alguma coisa comigo, que ele tenha condições de tocar o país. E eu achei muito interessante, porque eu que sou da política, eu penso de forma pragmática política. E ele não, ele tem muito isso. Sim, aliança você vai fazer, acho que só a mulher dele, ele confia tanto assim, como é que ele vai resolver? Né? Então, mas eu falei assim, mas é o que de fato está no coração dele. Então, assim, precisa ser alguém que ele confie, que dê credibilidade para o projeto, que esteja alinhado com os princípios que ele acredita e que nós acreditamos, né? E que também que seja possível viabilizar uma aliança partidária, sem dúvida. Então, aí vai ser colocado à prova uma coisa que todo mundo está querendo ver se ele tem, né? Que é a habilidade política. Ele é tido como uma pessoa dura na negociação, né? E também foi juiz da Lava Jato, tem muitos inimigos no Congresso, muita gente que não está disposto a negociar com ele, que acha que ele não foi leal na Lava Jato e vão colocar à prova essa capacidade dele de diálogo, vão testar até onde ele está disposto a ir para garantir a governabilidade. Então, eu queria saber de você o que você acha que o Sérgio Moro aceita e o que ele não aceita, porque eu imagino que vocês tenham conversado muito sobre isso, não só numa composição de chapa, mas também no Congresso, né? Como é que, até onde vai nesse limite? Bom, primeiro é importante a gente separar o Sérgio Moro juiz e o Sérgio Moro político. O juiz, ele exige justamente que não se tenha tanto diálogo assim, que não seja a pessoa mais simpática do mundo, porque o papel dele é cumprir as leis, né? E não estabelecer nenhum tipo de outro diálogo que não seja aqueles que estão legalmente ali instituídos, né? Na relação juiz e réu, enfim. Na questão política, eu não estou vendo dificuldade nenhuma, Malu. Pelo contrário, a quantidade de deputados que estão indo procurá-lo, e ele está atendendo de uma forma muito receptiva, muito tranquilo, mostrando um equilíbrio que tem dado conforto aos parlamentares. Tanto é que você já está vendo diversos parlamentares em diversos partidos declarando apoio ao Sérgio Moro, dentro do União, dentro do Cidadania, que fez uma reunião da bancada toda com ele, né? O deputado aqui de São Paulo. E o Alessandro também. Vieira. Não, o Alessandro o senador Alessandro. O Alessandro e ele tem uma excelente relação, tá? Inclusive o Alessandro esteve com a gente e a ideia é juntar a terceira via. Então não tem essa disputa de... nós estamos alinhados com o Alessandro, inclusive, no sentido de vamos construir juntos um projeto, né? E o Moro falou isso para ele, se o próprio Alessandro se viabilizar, não teria problema nenhum numa composição nesse sentido. Então, quando você tem uma lógica de diálogo, de prestígio, quando você sabe ouvir, criar projetos ouvindo o parlamento, é possível construir uma governabilidade. É que o atual governo não tem nenhum tipo de diálogo. Então, de fato, você acaba tendo que entregar o comando para determinados partidos para promover a política do toma lá da cá, que é o que tem acontecido. Mas, por exemplo, em 2022, as projeções mais comuns indicam que ou o PP ou o PL estarão entre os partidos com as maiores bancadas. Já tem até um acordo entre Lira e Valdemar da Costa Neto. Eu vou ser eleito agora, presidente da Câmara, você no próximo mandato. Você, sinceramente, imagina o Arthur Lira, o presidente da Câmara, negociando com o presidente Sérgio Moro algum projeto de interesse do governo? Ajudando o Moro a passar algum projeto de interesse do governo no Congresso Nacional? Eu não tenho dúvida. Ele fez para o governo Dilma e vai fazer para o governo, e está fazendo para o governo Bolsonaro. E eu sempre digo que dentro dos partidos, em todos os partidos, você tem gente boa e ruim. A gente não pode demonizar também, né? Agora, o próprio Arthur, ele é bem pragmático na política. E se tem um projeto que é importante para o país, né, mesmo conhecendo ele na política, ele jamais deixaria de
de propor um projeto. Agora, quem dita os rumos de um governo é o líder. E quando o líder é fraco, dá oportunidade para acontecer o que está acontecendo hoje, ficar na mão completamente do Congresso, não tendo nenhum recurso discricionário nos ministérios, porque está tudo nas emendas de relator. Isso daí é a falta de pulso firme de um líder no nosso país. É isso que a gente percebe no Brasil. Então, deixa eu ver se eu entendi. Num governo Sérgio Moro, as emendas de relator não existiriam mais. Elas podem existir, sim, de forma transparente, mas não tomando todos os recursos, drenando todos os recursos dos ministérios que têm a política macro de governo. Então, os recursos estão sendo descentralizados para poder garantir uma governabilidade. Você vai hoje no ministério, um prefeito pedir um recurso para qualquer coisa, não tem recurso nos ministérios. Elas estão concentradas nos parlamentares. Isso não pode acontecer. Você tem que ter emenda de relator, sim, para prestigiar um deputado, mas o governo tem que ter a maior parte do orçamento, ditando os rumos do país e as prioridades do Brasil. Uhum. Então, você acha que reverter isso é uma coisa viável numa próxima legislatura? Como já era. Mesmo depois que o cara... Como já era antes, né? Nunca foi isso que a gente está vivenciando hoje. Bolsonaro falou outro dia que ele queria ver o Moro no palanque, né? E a gente está vendo que ele já mudou um pouco. Já soubemos que ele fez várias sessões com fonoaudióloga, ele está falando diferente. Eu não tenho uma carreira política e não sou treinado em discursos políticos. Alguns até dizem que não sou eloquente. E muita gente critica a minha voz. E eu mesmo tenho muita curiosidade, muita gente se pergunta, e eu mesmo tenho muita curiosidade de saber o que seria um debate entre Bolsonaro, Moro e Lula. Como é que está sendo essa preparação? Nesses treinos para fono, vocês estão treinando ele para debates? Olha, Malu, eu vou te falar uma coisa. O Moro já é um cara muito preparado. É impressionante. Mas ele é meio ruinzinho de dicção e tal, né? Vocês tiveram que cuidar disso, né? Mas ele é muito disciplinado para trabalhar. Isso é muito bom, é muito fácil trabalhar com ele. Ele é disciplinado. Se você olhar os nossos adversários, eu não acho que Bolsonaro fala bem, sinceramente, né? Pior do que fala, né? É o que fala, não é a forma como fala. É o que fala. Mas são experientes, né, em briga política, né? O Lula tem quantos debates nas costas, né? Quantas campanhas? Como é que vai ser isso? O brasileiro... Vocês já estão treinando? Estamos. Mas o brasileiro também está cansado de briga, né? Chega de instabilidade no país, né? Está na hora do equilíbrio voltar à tona. Mas estamos treinando, sim. Outra coisa que pode vir a ser, eu não sei se você acredita que sim, mas eu acho que do ponto de vista da classe política pode vir a ser um problema no futuro, é essa quantidade de egressos da Lava Jato no Podemos, né? Deltan Dallagnol já vai até se filiar na semana que vem e o Álvaro Dias disse que o Rodrigo Janot também será candidato. Você acha que é uma aposta arriscada? Você não acha que é uma aposta arriscada ser o partido da Lava Jato, entre aspas? Na verdade, a gente nunca se colocou como partido da Lava Jato, que fique claro, nunca. O que acontece é que os posicionamentos do Podemos em várias pautas do Congresso, como o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância, durante as movimentações de tentativa de esvaziar o combate à corrupção, como tirar do Ministério da Justiça o COAF, né, que foi uma tentativa do governo, nós fomos contrários. Então, como nós temos muitas similaridades de pautas, o pacote anticrime, com relação às pautas da Lava Jato, a própria imprensa associou. Mas nunca nós colocamos que nós éramos o partido da Lava Jato, e que nós temos pautas similares. E aí foi um processo natural. O Podemos não tem algumas pessoas que são alvos da Lava Jato? Como é que vocês lidam quando aparecem esses casos? É difícil num partido você controlar os filiados dos pequenos municípios, porque a filiação ela vem do município para nacional. Agora, o que a gente sempre teve é uma atitude dura com relação a isso. Nós tivemos já vários federais expulsos. Eram no Rio de Janeiro, né? Pessoas aqui no Rio. Expulsamos 2 estaduais.
foram 2 estaduais, teve um prefeito da Paraíba que também foi expulso. Nós tivemos, inclusive de questão de coerência, um ministro da cidade que foi expulso do partido, né, porque aceitou um convite de ser ministro, e naquele momento nós estávamos defendendo a abertura do processo, né, contra o ex-presidente. Então, assim, é ter atitudes diante dos fatos que vêm. Então, se nós temos conhecimento que vem, nunca pré-condenar alguém, mas se a pessoa foi condenada de fato e tem algum crime, nós precisamos tomar atitude. Né? O papel da mãe ser dura nesse momento. E tinham muitas pautas similares com o bolsonarismo, né? Outro dia, um levantamento do próprio Globo mostrou que vocês votaram com Bolsonaro em 88% das pautas. Eu sei que vocês se colocam como independentes, mas essa coincidência faz parecer que vocês tinham essa coisa em comum, que era como se fosse uma linha auxiliar, uma coisa assim. Isso não pode vir atrapalhar o Moro no futuro? Como é que está essa relação com o governo Bolsonaro? Eu não vejo, de fato, por exemplo, e vou dar um exemplo para você do próprio voto impresso, tá? Ia te perguntar sobre isso. Pronto. É uma coisa que a gente às vezes entra numa bolha que você não entende o que está acontecendo. Nós votamos o voto impresso na última legislatura. Eu votei o voto impresso na última legislatura. Aí, porque o Bolsonaro defende e fala qualquer groselha, todo mundo fica contrário. Nós somos contra isso, não é ser a favor ou contra Bolsonaro. É que você precisa ter coerência na política. Eu fui favorável, votei favorável na última legislatura. Eu não posso ficar contrária só porque Bolsonaro defende ou é contrário. Então, é uma questão principiológica, é uma questão de coerência. Nós somos, de fato, um partido independente. Agora, se o governo é Lula, se o governo é Bolsonaro, se o governo, qualquer que seja, se a pauta nós entendemos que é boa para o país, nos nossos princípios, nós seremos favoráveis. E se for contrário, nós seremos contrário. Eu não posso ser oposição a qualquer preço. Eu acho isso uma irresponsabilidade. Mesmo sendo diferente, porque o projeto de voto impresso que o Felipe Barros passou não era igual ao que estava sendo discutido anteriormente, né? Não, nós tínhamos uma versão que nós éramos favorável, que foi a que acabou sendo votada. Isso. Porque daí tiraram o Felipe Barros e votaram esse projeto. O original. Mas é o seguinte, essas 88% de pautas de coincidência com o Bolsonaro, você acha que não vai confundir o eleitorado, como se vocês, na verdade, fossem um bolsonarismo cheiroso, alguma coisa assim? 100%, e mostrar quais foram os projetos que nós fomos favoráveis e quais nós fomos contrários. Mostrar simplesmente que nós fomos contrários, a população vai ver. Por exemplo, reforma tributária que foi apresentada, que na verdade gera aumento de imposto, nós fomos contrários. Então, várias pautas agora, a reforma da Previdência, nós somos favoráveis. Como que você não vai ser? Se você defende isso o tempo todo e chega uma reforma, você vai ser contrário? No pacote anticrime tem um racha, né? O presidente Jair Bolsonaro sancionou o conjunto de medidas de combate ao crime 2 semanas depois de o Congresso ter aprovado o chamado pacote anticrime. O presidente vetou 25 itens do texto e manteve um que o ministro Sérgio Moro tinha criticado. E aí? O que você falou aí para sua turma? Na verdade, o pacote anticrime foi muito complicado, porque o pacote anticrime era para ser algo positivo, né? Uma pauta boa, uma pauta que a gente defendia. E no meio do caminho ele foi sendo desvirtuado. E até a população não entendia muito bem. Mas espera aí, a gente brigou tanto pelo pacote anticrime, agora você vai ser contrário, porque tinham jabutis ali. Né? Então, de fato, gera muita dúvida, inclusive para nós parlamentares, porque às vezes você não tem a possibilidade de votar ponto a ponto. E aí você tem pontos que você entende que é um avanço e tem pontos que você entende que é um retrocesso. E aí é difícil. E no fim ficou como se fosse uma derrota do Moro, né, para o Congresso. É até uma coisa que é muito lembrada quando se discute se ele vai conseguir lidar com o Congresso ou não, né? Na verdade, não foi uma derrota assim? do Moro. O pacote anticrime foi um projeto do governo. Né? Não foi o projeto do Moro, assim como várias vezes o próprio Paulo Guedes apresenta projetos que é do governo. A partir do momento que existe uma construção coletiva do executivo em torno de um projeto, é um projeto do governo. Então foi uma derrota do governo. No caso da eleição, o que é uma estratégia, o que você imagina que vai ser a estratégia de 2022 para a campanha? Porque em 2018, a estratégia vencedora usava o WhatsApp, não
precisou de horário eleitoral. Foi uma estratégia muito diferente, disruptiva, eu diria até, que agora está sendo colocada à prova, né? 2020 você viu os partidos tradicionais voltando, a política tradicional na eleição municipal, ela teve mais peso. Os candidatos antissistema tiveram menos força. O que é a eleição de 2022 para você? Uma estratégia vitoriosa? O que ela vai usar como instrumentos? A eleição municipal, eu sempre digo que ela é bem diferente da eleição nacional, né? Até porque mesmo na última eleição presidencial, o resultado do município ainda era o anterior. Então, são coisas distintas. Mas eu acho que é um conjunto de estratégia política, de alianças bem feitas, né, de conceito, isso é muito importante, um bom conceito, de restabelecimento e de resgate de sonhos. Isso é uma eleição. Vocês vão usar Telegram, Zap, essas coisas? Como é que vocês estão montando? Porque dinheiro não falta, né? Vocês têm um fundo eleitoral bem generoso, né? Mais ou menos, né? Perto dos outros, na última foi 77. Isso, eu vi. Em 2020 foi 77. Foi. Você está fazendo qual projeção, então? É que não foi aprovado ainda o fundo, né? Mas é um Brasil inteiro, né? É um Brasil inteiro para você com campanhas de governador, de presidente, de deputados federais e estaduais, né? Então, assim, tem que ter muita estratégia de aonde utilizar o recurso. E, sem dúvida, assim, rede social, WhatsApp, os movimentos da sociedade civil têm uma importância gigante. E é por isso que a gente está dialogando com eles, porque eles têm ação voluntária de apoio. Tanto é que já tem vários estados com outdoor do Moro, com adesivos sendo feitos de forma voluntária. Isso é muito interessante. Muita coisa acontecendo de forma voluntária. Quando você entrou na Câmara, o Podemos era um partido bem menor, né? Você já veio como presidente do partido e hoje vocês são um partido com 11 deputados, acho que são 11 senadores, se não me engano. Eu queria saber se você tem projeção de bancada para 2022. Qual é a sua projeção? A nossa meta, até para a eleição seguinte, era dobrar a bancada. E hoje, assim, a nossa perspectiva real, sem Moro, que foi o último alinhamento de coordenação política que a gente fez, era de 23 a 35 federais eleitos, né? Nós temos hoje 11 senadores, então é a terceira maior bancada no Senado. Agora, com o Moro vindo, já está tendo um efeito muito grande de procura, que o prazo é até abril, e isso está sendo muito dinâmico. Então, nós vamos fazer uma nova apuração em abril para ver qual é a projeção. Mas, assim, um crescimento bem legal, que teremos mais consistente. Eu sei que você vem de uma família política, né? Seu tio era o fundador do antigo PTN, que veio a ser o que hoje é o Podemos. Vocês fizeram uniões partidárias e tudo. E eu fico muito curiosa para saber qual foi a sua experiência pessoal na política, como que você cresceu, o que você viu, o que você aprendeu, porque era um partido criado muito em cima da imagem do Jânio, né, das vassourinhas ali. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo. Mas depois passou pelo governo Celso Pitta, Dilma Rousseff deu ali um apoio a Dilma Rousseff, Aécio Neves, Temer e agora com o Moro. O que é para você a política? Como foi sua infância na política? Você em comício? O que você aprendeu sobre a política e como que você tocou isso agora, assim? Como que isso se traduz agora? Na verdade, Malu, assim, eu vim de uma família que lutou muito contra a ditadura. Meu tio Dorival de Abreu, que foi o fundador do PTN, ele foi preso e foi torturado na ditadura militar. E fomos exilados, inclusive, né? Então, quando ele volta para o Brasil, que a democracia é restabelecida, ele começa um processo de fortalecimento dos partidos e da democracia. E ele entende que é importante que os partidos voltem, porque antes só tinha dois, né? Meu pai sempre falava isso quando eu era pequena, o partido do sim e o partido do sim, senhor. E era importante que o pluripartidarismo voltasse, que pudesse ter um diálogo maior. Então ele funda o PTN, na época, né, um partido que vem com as bandeiras do janismo, do combate à corrupção, desde aquela época, um partido limpo, que tem uma história limpa, e que vem construindo essa história.
Meu pai sempre foi muito apaixonado pela política, como uma grande ferramenta de transformação social para o nosso país, né? Foi fruto uma luta dele, a primeira delegacia antirracismo do país. Ele foi o fundador do Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo, que é uma ONG que tem mais de 30 anos de existência, com um trabalho social lindíssimo. E ele teve um diagnóstico em determinado momento de Alzheimer. E naquele momento eu vi que ninguém gostava de política, como muitos jovens, mas era necessário que desse uma continuidade à luta de muitas gerações que lutaram para restabelecer a democracia. Irmãos? Eu tenho uma irmã que não gosta de política. Mas naquele momento, e vendo toda a história... Então ele não te levava para comícios, essas coisas, não teve essa coisa de botar você na política? Levava, mas eu nunca gostei. Eu nunca gostei. Você ser filha de um político gera alguns traumas, porque você tem muita ausência dos pais. Mas eu encarei como uma missão que eu vivi dentro de casa, né? Eu vivi perseguição, tive as empresas do meu tio foram fechadas por causa da ditadura. Então nós jovens temos um dever cívico com o país, né? Nós temos que fortalecer a democracia, não adianta ficar em casa reclamando ou na rede social xingando todos os políticos. A gente precisa erguer a cabeça e fazer a nossa parte. E aí eu não me identificava com nenhuma legenda partidária, natural. Nós somos cidadãos do século XXI que estão lidando com instituições políticas concebidas no século XVIII, que estava discutindo o trabalhismo e o Congresso debatendo reforma trabalhista. Então nós fomos entender o que é essa nova sociedade, o que essa geração busca num partido político, e fundamos o Podemos, que aí sim nasce o projeto que foi construído por mim e por vários, que é um exercício coletivo, para as pessoas entenderem que quem pode mudar o país não são só os políticos ou a política, mas somos nós brasileiros. Que se tem político corrupto, a culpa é nossa. Que não adianta votar nulo e achar que vai mudar alguma coisa no nosso país. Em que pese eu ser filha de um político, meu pai nunca pediu para eu ser candidato. Porque a gente vive numa sociedade machista. E esse é um ambiente muito ocupado por homens, né? Aliás, Renata, você fez um projeto de lei sobre cotas para mulheres que deu alguma polêmica aí mesmo na bancada feminina no passado, né? Explica um pouco pra gente o que foi que aconteceu. O que eu era contrário era o seguinte: os 30% de reserva de candidaturas, que são obrigatórias, não é de recurso. De recurso eu sou favorável, e foi o que de fato fez a diferença na eleição de mais mulheres. Sim. Primeiro. Segunda, sou favorável à cota dos 30% de candidaturas. Como fui favorável, coloquei no meu relatório as cadeiras efetivas das mulheres. O que eu sou contra, Malu, é que se não tiver 30% de mulheres querendo participar nas reservas que foram feitas de candidaturas, que você seja obrigada a tirar um homem. É isso que eu não concordo. É a mesma coisa assim, você reservar 10% das vagas de uma universidade para negros e não teve 10% de negros que querem cursar aquele curso e você tem que tirar branco. Não faz sentido isso. Mas eu sou favorável às cotas de candidaturas, à reserva dos recursos, mas sou contrária a ter que tirar um homem caso não tenha 30% de mulheres querendo participar. Entendi. Isso deu uma certa polêmica, né, entre as mulheres, né? Porque ficaram vendendo a narrativa que eu queria acabar com a cota, e não era verdade. E elas sabem disso, nunca foi acabar com cota. Foi, se não preencher os 30, deixa vago, isso é um prejuízo para o partido, prejudica o coeficiente eleitoral, mas não tem que tirar homem. Isso eu não concordo até hoje. Para finalizar, já vi várias vezes você falando da questão familiar, de como é a vida de uma política. Eu sei que você tem filhos pequenos, eu também trabalho muito, tenho filhos pequenos, mas eu não viajo tanto quanto você. Inclusive, eu já vi até uma postagem sua dizendo que você levou seu marido para Brasília para ele ver por que você não atende o telefone. Como é que você vive essa rotina? Qual é a sua solução para lidar com tudo isso que até você mencionou? Filhos de políticos costumam ter traumas. Malu, os primeiros 4 anos do meu mandato, eu cometi muitos equívocos, né? Eu fiquei muito longe dos meus filhos e eu tomei para mim que esse segundo mandato eu não ia fazer isso. Então, eu me organizei. Por exemplo, domingo para mim é um dia sagrado. Eu faço uma reunião de manhã, depois eu vou na missa e depois são meus filhos. Né? Você começa... Eu só faço uma reunião de manhã, é sagrado, mas eu só faço uma reunião de manhã. E tem um negócio meio maluco, mas é verdade, que assim, eu termino as minhas agendas quando eu estou em São Paulo, porque em Brasília eu fico 3 dias, então aí eu me mato, vou até 2, 3 da manhã, né, para compensar.
Mas quando eu estou em São Paulo, eu termino as agendas 8 da noite, dou banho nos filhos, durmo com eles, coloco um por um, são 3 meninos, um por um para dormir, fico com eles e retomo as agendas 10h30 da noite. Que aí eles já estão dormindo, aí eu retomo as agendas internas com a equipe até 1, 2 da manhã. Já acostumei, né? Mas eu não abro mão. E funciona? Funciona. E funciona? Funciona. Você não dorme com as crianças? Eu durmo às vezes com os meus. Durmo, tudo na minha cama. Eu vou trabalhar depois, mas eu durmo antes. Boto para dormir e sigo a reunião depois. A gente dá um jeito, a gente consegue. Entendi. Então, já essa coisa de se sentir culpada, você não sente? Eu acho que eles vão ter muito orgulho da amanhã, de todas as coisas que a gente consegue, de fato, transformar por meio da política. Eu acho que tem que deixar para os nossos filhos mais do que uma herança, mas uma história da qual eles possam se orgulhar. Eu tenho orgulho da história que meu pai deixou e entendo a ausência dele quando eu vejo tantos nordestinos em São Paulo agradecendo por tudo que ele fez. E é esse mesmo legado que eu quero deixar para os meus filhos. Então eu não vou mais tomar seu tempo, mas foi ótima a conversa. Eu te agradeço, sei que você abriu aí um espaço na agenda e vamos continuar conversando, porque certamente essa candidatura ainda vai dar muito o que falar, né? Se Deus quiser. Trabalhamos para isso. Tá bom, um beijo. Obrigada, tchau, tudo de bom. até. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Esse foi o Malu Tá On. Para ouvir as nossas entrevistas é só seguir o programa nas plataformas de streaming. E a gente está em todas: Globoplay, Spotify, Apple Podcasts, Deezer e também no site do Jornal Globo. A direção e a edição foram do Vitor Carvalho, captação do Maurício Belli, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo programa.